Hoje aí, pessoal, ensinando como fazer o queijo parmesão o mais próximo possível da técnica original, né, do Parmigiano Reggiano. Vamos lá. Então, pessoal, aqui o início do nosso queijo parmesão, matéria-prima, um leite bem gordo, né? Você pode ver que, eu não sei se dá pra ver, mas ele é bem amarelado mesmo por causa da gordura, né? Um leite bem grosso de gordura. Em alguns processos de algumas receitas o pessoal tira a nata, né, do leite e assim por diante. Não, eu faço dessa forma. E vocês vão acompanhar aí na receita o passo a passo. Então, pessoal, viramos aqui o leite na panela, né? Uma panela aí grande que comporte e fique uma borda, caso pra gente fazer, né? Vai ter uma mexedura aqui bem intensa pra gente poder fazer o queijo parmesão. Então agora eu vou ligar aqui o fogo, vou deixar esse leite aquecer até 35 graus. 35, 36 graus, né? O fermento para utilizar é esse aqui, tá? É um fermento termofílico. Então, qualquer lugar que você entrar na internet, não vou divulgar a marca, né? Porque é o olho da cara esse fermento aqui. O frete de lá para cá é pior ainda, mas é um fermento termofílico. Se você procurar, por exemplo, aqui na região de Curitiba, tem uma empresa muito boa que vende esses fermentos, né, de muita qualidade. Não estão me pagando nada também, mas eles compensam divulgar, né? A LC Bolonha tem um excelente atendimento. Mas esse aqui não é de lá, é um que eu tinha aqui em casa, ainda está na validade, né? Aproveitar e usar. Mas nós vamos adicionar esse fermento aqui. Primeiro nós vamos fazer uma diluição dele e depois adicionar aqui já no leite, né? A 35 graus. O leite está aqui ainda, terminando de aquecer, já está em 30 graus mais ou menos. Então a gente vai daqui a pouquinho já desligar ele aqui. Então, pessoal, aqui eu tirei mais ou menos menos de meia xícara do leite, né? Já a 35 graus. Tenho aqui álcool 70. Vou borrifar aqui, né, no pacote da levedura. Essa levedura ela é o Lactobacillus evelticus e ela vai trazer acidez, né? Ela é uma levedura termofílica, ou seja, uma levedura termofílica ela vai se desenvolver melhor numa temperatura mais alta, entre 45 e 50 graus. Por quê? Nós estamos usando essa levedura, ela vai conceder acidez ao queijo, né? Não vai ter liberação de CO2 que causa olhadura no queijo. O queijo parmesão não tem essa característica. Então, vou cortar aqui, tudo sanitizado, né? Tanto o envelope como a tesoura. Então, vou colocar aqui, despejar no leite. É um pó, tá? Ter certeza que colocou todo o conteúdo. E agora, eu vou mexer muito bem isso aqui antes de adicionar esse fermento no leite inteiro, né? Depois que eu dissolvi bem essa levedura, então eu vou adicionar aqui no nosso leite, dar uma lavadinha aqui dentro, ter certeza que colocou tudo. Dá uma mexida. E agora, uma das coisas bem importantes aqui para o nosso queijo é o coagulante. Antigamente isso aqui eles faziam com bucho de tatu. Hoje em dia tem aqui o químico, né? Uma tampinha desse coagulante para 6 litros é o suficiente. Ó. Uma tampinha, beleza? Coloquei. Tem gente que dilui. Eu já coloco aqui direto, uma tampinha e mexo bem. Então, essa é a sequência. Primeiro o fermento, depois o coagulante. Em outros queijos, que você quer olhadura, ou seja, liberação de CO2 dentro da massa,
que é um gás, para fazer, né, aquele queijo todo furadinho, você pode deixar o fermento agir uns 30 minutos nessa temperatura de 35 graus antes de colocar o coagulante. Mas, como nós não queremos essa característica, né, esse é um fermento que ele vai ter a melhor ação dele, lembrando, aos seus entre 45 e 55 graus, ele vai ter uma ação melhor no cozimento da massa. Então, agora nós vamos deixar aqui por cerca de 30 a 45 minutos para talhar aqui essa massa. Pessoal, agora vem um ponto bem importante aqui do nosso processo, que é o corte da massa, né? Vamos dar uma olhada ver se está no ponto, ó. Abre aqui um pouquinho, coloca a faca por aqui, ó. Abriu uma fenda, tá vendo? Tá no ponto a massa, né? O queijo parmesão, nós temos que cortar ele em grânulos bem pequenos. Então você pode fatiar muito bem essa massa aqui na transversal. Depois vou fazer esse corte aqui. Aqui nós vamos fazer uma mexedura leve, mas você pode ver como ficou, né? Essa massa bem cortada. Você pode, se você tem um fouet em casa, você também pode usar. Esse é um ponto bem importante desse corte, né? Então aqui você vai fazer uma mexedura intensa nesse leite. Por enquanto não liga o fogo. Mexeu aqui 1 minuto, cortou bem a massa, você pode ver que ela ficou num ponto. Ela tá... Todo do queijo ele vai ter uma característica diferente dependendo do corte que você faz na massa. O queijo parmesão é preciso cortar nesses grãos bem pequenos, né? No final aqui do processo de fervura, no caso de fervura não, né? De aquecimento da massa, a gente vai poder entender um pouquinho melhor. Mas nesse ponto, eu vou ligar o meu fogo. Aqui a gente já vai fazer um controle de temperatura. Manteve lá basicamente os 34 graus do começo, né? Depois que nós cortamos esses grãos, nesse ponto a gente vai fazer um controle de temperatura. Quando eu ligar o fogo, eu não posso mais parar de mexer o queijo parmesão. Porque agora vem um ponto importante, que é o cozimento da massa. Como que a gente vai fazer isso? Então, pessoal, agora é uma parte muito importante do processo, né? Que é a mexedura. Você pode fazer isso também com um fouet, uma colher de pau, só que você vai ter que mexer muito rápido ainda, com bastante força. Então, se você tiver uma batedeirinha velha em casa, vai servir, né? Então, basicamente, agora até o final do processo é um controle de temperatura e adição de urucum. No caso ali, né? Urucum em fusão com esse soro morno, né? Então você vai retirar um pouco do soro morno ali e vai colocar umas 3, 4 colheres de urucum in natura, as sementinhas, né? Para soltar ali toda aquela tinta. Então basicamente é isso.
nesse processo. A mexedura muito intensa até os 52, 53 graus e a adição do urucum, né? Então você vai tirar, vai deixar ali de molho uns 10 minutinhos, né? Ele vai soltando a tinta bem devagarinho para você poder dar a cor aí no queijo parmesão. Sempre vai controlando essa temperatura. Eu sugiro que vocês façam um sistema um pouquinho mais seguro, né? Eu fiz um apoio com 2 colheres de pau, eu não recomendo isso. Façam algo bem mais seguro que isso, por favor. Né? Então aí já em 48 graus nesse ponto, você sempre vai medindo o ponto da massa. Agora no final eu vou também ensinar como que você vê qual é o ponto ideal da massa. Né? Daí pega uma peneira, coa lá as sementinhas, né? Já vai dar uma boa cor aí no queijo parmesão. E daí você segue o final, até o final, controlando essa temperatura. Olha, pessoal, essa parte também bem importante, né? O leite já chegando a massa já chegando aos seus 52 graus. Então aqui a parte do ponto. Você vai colocar a mão literalmente na massa, né? Não vai queimar porque ela está a uma temperatura baixa. Então você pode ver que você tem que pegar ela na mão, apertar e ela tem que manter a forma. Esse é o ponto. É sem erro. Geralmente é chegando aí nos 52 graus se você seguiu todo o processo até aqui. Agora um ponto bem importante também do processo é esse descanso depois desse cozimento da massa, né? Depois que deu o ponto, você vai desligar e vai deixar quieto, né? Aí o soro em contato com a massa para terminar o cozimento e ele vai formar um bloco único no fundo da panela depois de 30 minutos. Então, por 30 minutos você vai tampar e não vai mexer. Aqui começa uma parte um pouquinho chata, pessoal, que é você colocar agora a massa no dessorador, né? Que é esse tecido de voal aí. Aqui foi mais um preciosismo, né? Que eu fiz essa pegada dentro aí da panela, mas lá no fundo tá aquele bloco bem conciso, né? Então você pode pegar inteiro e colocar ali esse tecido de voal no escorredor padrão, né? E pegar o bloco inteiro com as mãos e colocar. Eu fiz aí só para ter uma ideia, né, de como é a técnica, né? Até vou deixar alguns vídeos na descrição. São em italiano e mostram a técnica original da confecção do Parmigiano Reggiano. É muito interessante, né? Então eles fazem dessa forma, né? Com uma espécie de espátula de madeira enorme. E daí cortam em dois, né? Porque imagina, quase 500 litros de leite, né? Mas se você for fazer desse esquema, né? Você vai colocando o tecido de voal bem devagar lá por baixo, né? E vai, de certa forma, incorporando ali aquele bloco conciso, né? Até colocar tudo ali dentro. Né? Então, com um pouquinho de dificuldade aí, acabou indo, né? Então, se formou todo aquele bloco no fundo da panela. E agora é só acomodar ele dentro do tecido. E daí segue o processo. Depois que você colocou no tecido de voal, você deu uma leve espremida ali, você já pode acomodar na forma, né? Essa forma é uma forma de queijo cobocó,
Você pode comprar também a própria para o parmesão, mas é importante que a forma tenha um êmbolo, que o queijo parmesão ele passa por um processo de prensagem. Então depois que você colocou no dessorador, você já pode acomodar aí na tua forma, certo? E agora nós vamos passar por uma série de processos de prensagem, para depois a gente fazer a salga. Então depois que você coloca o êmbolo, é importante nessa primeira etapa uma prensagem de 20 minutos, com 5 vezes o peso do queijo. Nesse caso 1 kg, né, um peso aí de 5 kg é o suficiente. Né? Aqui eu tinha uma pedra, né, que coube certinho aqui nos planos, assim por dizer, então deu certo. Então 20 minutos dentro da forma, com dessorador e algum peso, exercendo ali, né, sobre o êmbolo durante 20 minutos, para ter essa primeira prensagem do queijo parmesão. Mesmo procedimento a segunda prensagem, pessoal. Mesma coisa, é só inverter o queijo na forma, tudo bem? Deixando o tecido, só que dessa vez, em vez de 20 minutos, você vai deixar 1 hora. Aqui nessa etapa, a gente chega aqui depois de 1 hora, né, da segunda prensagem. Dá uma olhada, o queijo está bem liso, né, já escorreu bastante soro. Então aqui você vai fazer o mesmo processo. Você vai inverter ele de novo, deixando o tecido, deixando o dessorador, só que dessa vez por 4 horas, sem peso. A pedra está ali do lado, mas agora é sem peso. Todos esses defeitos que eu estou mostrando, eles vão se desfazer depois, tá? Então agora, terceira prensagem, 4 horas, temperatura ambiente sem peso. Agora a quarta e última prensagem, pessoal, você vai tirar o queijo do tecido de voal, tá? Que passou lá 4 horas, e você vai tirar e colocar na forma de novo. É o último processo de prensagem com peso dessa vez. Só para acertar, durante 1 hora com peso, junto com o êmbolo, para acertar qualquer irregularidade que tenha ficado. Enquanto o teu queijo se acerta lá na quarta etapa da prensagem, você vai preparar a salmoura. A salmoura, ela tem que ter por quilo de queijo, é uma salmoura de 3 litros de água com uma concentração de 20% de sal. Você pode até usar um densímetro para fazer, né? Aqui alguns cálculos aproximados, né? Dariam 600 gramas de sal refinado para 3 litros de água. Aí aproximadamente tem essa concentração, né? Que é pedido pro queijo parmesão. Então você vai preparar essa salmoura com água filtrada ou água mineral. Vai dissolver muito bem. Talvez se for mais purista, né? Você vai ferver essa salmoura, deixar decantar muita coisa, vai filtrar, mas assim dá certo também, né? Então por isso é o processo aproximado aí, né? Mas então essa salmoura, 600 gramas de sal para 3 litros de água gelada. Agora nós vamos colocar aí o queijo propriamente dito na salmoura, né? Você pode ver que depois da última prensagem, da quarta etapa, né? Ele está até um pouco ruim de sair da forma, ó. Haja mão para bater. Ele tá liso, né, pela medida do possível, né? Ficou algumas marcas ali do dessorador, mas isso aí sai, né? Ele acaba saindo, fica bem superficial essas marcas. Ficam, né, bem superficiais essas marcas. Então, depois que você preparou a salmoura, tal, só vou deixar ali para encher aí o pote da salmoura. Tem que ser um pote suficiente que caiba, né, tudo líquido e que vai caber também na tua geladeira. Para colocar. A importância da salmoura é o seguinte: se a tua salmoura tiver uma concentração de sal menor do que 20%, ali por uns 15, 16%, a superfície do queijo vai ficar gelatinosa. Você vai ver nas trocas da salmoura, né? Também tem que ter a temperatura apropriada. Aí tá por volta do que? Uns 15, 17 graus, né? Essa salmoura aí. E você vai mantê-la na geladeira. Tudo isso é importante para o processo. Se você colocar sal de menos, vai formar essa superfície gelatinosa que eu falei, que é como se fosse uma degradação das proteínas ali, né? E vai acabar tendo uma ação bacteriana na salmoura. E isso não é bom. A gente não quer a bactéria. Se você colocar sal demais, o que acontece? A crosta do queijo vai ficar muito grossa, o que seria ruim também. Então, basicamente, é você acertar essa concentração de sal
não tem erro. Se você fizer 3 litros, 600 gramas, não tem erro. Então, é basicamente agora isso, você deixar de molho o queijo aí na salmoura. Você pode ver que ele vai boiar. Essa área que fica aí meio exposta, né? Que não fica totalmente mergulhada na salmoura, você pode espalhar uma camada de sal bem fina por cima. E você pode fazer isso todo dia, ou a cada uns 2 dias, né? Porque lá na salmoura você vai virar a peça. A cada 2 dias você vai lá, até um dia, né? A cada um dia você vai lá na geladeira e vira a peça. Daí essa parte por cima você coloca uma camada fina de sal. Isso é uma espécie de manutenção de salmoura rústica, né? Outro tipo de manutenção que você pode fazer na tua salmoura é caso solte alguma placa de gordura, algum resíduo, algum pedaço do queijo se solte, é importante também que você tire, né? Para que ali não apodreça a tua salmoura, né? E essa camadinha aí para manter a concentração de sal. E agora o que vem? Aguarda na geladeira. Cobre aí, né, com um plástico filme. 72 horas virando todo dia esse queijo, mantendo aquela camadinha de sal por cima. E agora, pessoal, o que você faz? Depois de 72 horas de salmoura, você vai colocar o teu queijo para curar, certo? Você tira ele da salmoura, dá um banho de água mineral nele, seca e coloca lá no teu curador. Você pode curar na geladeira, mas em um local fresco e arejado é melhor, ali numa tábua. Eu curei nessa tábua por 90 dias, mas eu vou mostrar para vocês como esse queijo estava ali com mais ou menos 1 mês de cura, virando todos os dias. E esse é o processo que você vai fazer até o final da cura aí do teu queijo parmesão. Então, pessoal, depois de aproximadamente 1 mês e 10 dias, o nosso queijo parmesão está nesse estado. Ele está curando aqui junto com outros queijos, não é o ideal, mas como é um processo aqui mais artesanal, né, não tem problema. Então, só para mostrar para vocês como é que ele está, ele já está um queijo bem duro, né, ele está bem firme mesmo, então está tendo aqui toda a cura dele. Não sei se dá para ver, mas ele está minando aqui óleo. Então ele mina o óleo, né? Próprio. Então aqui, com o passar dos dias, ó, ele vai minar cada vez mais esse óleo. Acho que dá para ver o brilho aqui agora, né? Nessa região. Se eu passar o dedo aqui também, né? Ó, dá para ver que o queijo aqui está tendo um bom processo de cura. A casca dele também está muito boa. Quer dizer o quê? Que lá atrás, na salmoura, nós acertamos, né? Mas claro, para ver bem todo esse processo, né? Então o que eu fiz nesse 1 mês e 10 dias? Um pouquinho mais de 1 mês. Eu virei ele todos os dias. Então, todo dia eu vinha aqui, virava. Passado mais, virava. E vai virando o queijo, né? É dessa forma que eu faço aqui, que geralmente é feito também essa cura, né? Aqui, se você ver, ó, esse lado ficou um pouquinho desigual, mas não tem problema. Mas ele tá um queijo, dá vontade de comer já, né? Tá com um cheiro muito bom, mas o ideal é que ele fique aí mais 1 mês e meio, talvez mais 2 meses para ele completar aqui a cura, né? Fica a critério, às vezes vai ter aqui uma colonização de fungos, é normal, se quiser tirar pode, se não quiser não precisa, né? Isso inclusive faz parte do queijo, essa colonização natural aqui de fungos, né? Mas esse aqui, por incrível que pareça, não está tendo uma colonização, quer dizer, teve no início, né? Mas daí eu preferi tirar. Mas agora, caso aconteça aqui, ele não vai penetrar no interior do queijo, porque a casca ela tá bem dura e bem espessa, então não vai ter esse problema. Então, aqui hoje o lado da viragem, né, é esse aqui. Então, daqui a mais 2 meses, com o mesmo processo, todo dia fazendo aí uma viragem, tá certo? E aí, vamos abrir o queijo parmesão? Então, deixei aí ele por mais 2 meses, né, completando aí os 3 meses de cura. Eu tô mostrando aí, pessoal, bem no detalhe, né, algumas marcas que ficaram
Lá no começo eu disse, né, que elas iam ficar mais superficiais, mas ainda ficam, mas não tem problema, né? Teve uma cura muito boa, o barulho dele ali tá muito bom, você sente que tá uma casca bem espessa, né? Mostrando também os olhos, né? Que ele fica bem oleoso aí, né? Então agora o corte, vamos ver como ele ficou. Vamos ver se não teve nenhum defeito na produção. Já vou adiantar para vocês que nessa produção teve defeito, eu já vou mostrar para vocês qual é, mas você pode ver, né, é até complicadinho aí de cortar. Então, eu vou mostrar para vocês qual foi esse defeito. Vejam que tem algumas olhaduras, né? Esse foi um defeito do quê? Um defeito de prensagem, tá? Então, por isso que eu falo, sempre tomar cuidado na prensagem. Foi bom que aconteceu para mostrar para vocês, mas faz parte, né? Do processo artesanal faz parte. Mas você vê ali o restante da massa, né? Uma massa bem fechada, mas teve esse defeito de produção. Então lá na prensagem toma bastante cuidado. Aqui eu vou mostrar mais alguns cortes, né, para mostrar para vocês o que seria o ideal. Mas mostrando também um pouco, né, da textura aí, olha, né? Quebradiço, né? E assim você sente realmente o gosto do queijo parmesão, né? Dá uma olhada como a diferença que faz uma massa cozida de uma massa crua pro queijo, né? Então cada um tem do seu processo. Aí, ó, bem lisinho. É desse jeito que eu queria que ficasse, né? Mas os erros aí de processo artesanal tem dessas, né? Mas mesmo assim saiu o queijo parmesão. Vejam a textura, né? O tipo, queijo bem quebradiço, né? Bem no ponto mesmo do queijo parmesão. Mas tá aí, espero que vocês tenham gostado da receita. O restante aí das descrições detalhadas estão na descrição do vídeo e qualquer dúvida deixa nos comentários.